Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 18. Quantos encontraram, digam amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Deus, dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E quantos podem dizer amém? Graças a Deus, meus irmãos, nós aqui acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. Na epístola do apóstolo São Paulo, escrevendo ali aos irmãos que estavam na igreja em Roma. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos romanos, ele se encontrava ali na cidade de Corinto, em sua terceira viagem missionária. Ele escreve quando está ali, em sua terceira viagem missionária, com os irmãos em Corinto, na igreja de Corinto. Paulo escreve essa carta destinando aos irmãos que estavam ali em Roma. E se nós observarmos esta carta ou esta epístola, ela tem 16 capítulos. E esses 16 capítulos que encontramos na carta de Paulo aos Romanos é dividido em duas sessões, sendo a primeira sessão chamada de sessão doutrina, ou seja, a doutrina que vai se encontrar do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Então a primeira sessão, que é a doutrina, quando o apóstolo Paulo ali faz aos romanos,
do capítulo 1 ao capítulo 11. Na segunda sessão desta carta, nós temos aqui a prática, que vai do capítulo 12 ao capítulo de número 16. Nós lemos o capítulo 8, ou seja, dentro da sessão de doutrina, quando o apóstolo Paulo escreve ali aos irmãos em Roma. E o título que foi dado a estes versículos, do capítulo 8 ao versículo 18, que nós lemos em diante, está escrito o título como As Primícias do Espírito, Esperança, Intercessão e Eleição. Algumas outras Bíblias você vai encontrar o título escrito A Glória Futura. Então, neste título que eu disse, fala acerca das primícias do Espírito. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos. E quando nós entramos ou falamos no termo espiritual das primícias, porque nós tínhamos também, era muito conhecida na tradição judaica, a festa das primícias, como a festa da colheita dos primeiros frutos. Mas quando nós trazemos esse termo de primícias do Espírito, que aqui o Espírito está em letra maiúscula, ou seja, falando do Espírito Santo, essas primícias, no sentido espiritual, é a presença do Espírito Santo com o crente na colheita da cruz. Ou seja, é a presença do Espírito Santo com o crente na colheita da cruz. O versículo de número 18 que nós iniciamos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar das aflições deste tempo presente. O versículo 18 vai nos retratar e o apóstolo Paulo vai nos ensinar e nos falar acerca das aflições deste tempo presente. Aflições, irmãos, que são as enfermidades, que são as dores, a calamidade, as decepções, são os maltratos, também as tristezas, perseguições e etc, e etc. Essas são algumas das aflições que nós sofremos neste mundo. Enfermidades, dores, perseguições, como eu disse, decepções, maltratos, etc. E o apóstolo Paulo fala acerca de aflições deste tempo presente. E nós hoje estamos em um tempo presente e estamos em algumas aflições neste tempo presente. Estamos passando por algumas aflições neste tempo presente. E quais são? A que nós estamos vendo nesses últimos dias. O mundo, o planeta Terra, tem passado por um momento de aflição muito difícil, de uma enfermidade chamada coronavírus, que está afetando toda a humanidade. Esta é a nossa aflição do tempo presente, é a aflição em que nós estamos passando, ou seja, na enfermidade. Eu estava ouvindo há esses dias uma reportagem de uma praga de gafanhotos que acabou de invadir a Argentina. E esta praga está chegando agora no nosso país, no sul do Brasil. E por onde ela passa, ela tem devastado todas as plantações, tem devastado as colheitas, e já está chegando aqui no sul do nosso país. Essas são as aflições deste tempo presente que nos diz o apóstolo Paulo. São estas aflições que nós temos enfrentado nestes últimos dias, neste tempo presente em que nós estamos vivendo. Aflições, tempos difíceis, dolorosos,
entes queridos que estão partindo, momentos de choro, momentos de dores, momentos em que não estamos tendo muitos sorrisos, muitas alegrias. Mas o que eu acho lindo de tudo isso, que o apóstolo Paulo ele diz no versículo 18: porque para mim tenho por certo, ou seja, eu tenho uma certeza. Quando ele diz eu tenho por certo, eu tenho uma certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É bem verdade que estamos passando por momentos de aflições e momentos difíceis, mas o apóstolo Paulo diz: eu tenho a certeza, eu tenho a convicções que esses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, não se compara com a glória em que nós há de ser revelada, porque aquilo que o Senhor vai revelar no futuro, na glória, na eternidade, será muito maior do que todas essas aflições que estamos vivendo nestes dias de hoje. Não há de ser comparado, eu tenho toda essa certeza, ou seja, há uma esperança. Por isso que as primícias do Espírito é esperança. Eu tenho a certeza que não há de se comparar com a glória que não há de ser revelada. E o que eu acho mais lindo, que se nós formos mais para frente, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos irmãos que estavam em Coríntios, no seu capítulo de número 4, e no verso de número 17, ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, ele chama de leve e momentânea tribulação, é momentânea, é passageira, meu irmão, ela vai passar, esse coronavírus não vai durar para sempre, ele vai passar. Então diz o apóstolo Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós aprendemos nesses momentos difíceis, nós aprendemos e a igreja sai mais forte para a glória do nome de Jesus. E ele continua no versículo de número 18 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo: não se atente para essas coisas que estão acontecendo, não se atente, não fique somente preocupado vendo, olhando para a situação, mas se atente para as coisas que não se podem ver, para aquilo que Deus te prometeu, porque aquilo que você não pode ver, elas são eternas. Aquilo que Deus prometeu na glória é muito maior do que você possa imaginar. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo de número 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos pode levantar a sua mão nesta noite e adorar, porque Ele preparou coisas inefáveis, aquilo que o seu olho nunca viu, aquilo que o seu ouvido nunca ouviu, aquilo que não desceu ao seu coração. Ele nos diz que Ele preparou para quem? Para quem Ele ama. E eu quero dizer nesta noite: Ele te ama, 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 e Ele tem preparado uma morada para você, e lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá angústia, será somente alegria. O sol não vai precisar brilhar, porque Ele é a luz que brilha. Lá Ele estará conosco para sempre, e nós estaremos louvando Ele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para sempre. O apóstolo está dizendo: tudo isso é temporal, tudo isso vai passar. Quando eu me lembro, o Espírito Santo me traz à memória, quando Davi escreve os seus Salmos 23 e diz:
ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele diz: eu não vou temer nenhum mal, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele está com você hoje, Ele está contigo aí, Ele está com você neste momento difícil que estamos vivendo. As aflições deste tempo presente, estamos passando por ele, mas vai passar, então não olhe somente para essas coisas, não fique olhando porque isso é temporal, olhe para aquilo que você não pode ver, aquilo que Ele prometeu um dia. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar morada, porque aonde eu estiver, estará vós também, e aonde Ele está, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E nesta noite aqui está o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Você não está só, Ele está com você. Isso vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. Levante a sua mão e adore, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.